Hoje eu vou obter a lei de Faraday na forma integral e na forma diferencial, tá? Beleza, então aqui nós temos os três experimentos aí realizados por Faraday antes do advento da relatividade especial. Isso aí foi no ano de 1831. O experimento que nós temos aqui, a gente tem aqui uma espira e temos aqui uma fonte de campo magnético, um ímã, tá? Essa parte aí cinza. O que aconteceu? O cidadão deslocou sobre esse ímã, deslocou essa espira para a direita e surgiu, aí devido à regra do fluxo, uma corrente induzida, né? Então, o que aconteceu? A força magnética Q, que multiplica V, produto vetorial pelo campo magnético, essa força magnética vai agir sobre essas cargas e a questão aqui na espira, né? E surge aí a corrente, tá? Induzida. Essa corrente induzida, ela se opõe à variação de fluxo magnético, tá? Temos então a força eletromotriz devido ao movimento. Isso aí no experimento A, né? No experimento B, o cidadão deslocou agora o ímã e manteve a espira fixa, tá? O que se sucedeu? Surgiu novamente uma corrente induzida, só que aqui não há na espira, as cargas ali estão estacionárias, não é? Não há um campo elétrico aí, tá? E a força magnética, ela não vai atuar em cargas que estão estacionárias, né? Bom, aí o Faraday teve uma sacada de mestre, que essa corrente induzida aí foi devido a um campo elétrico induzido, que esse campo elétrico induzido ele surgiu devido à variação da intensidade do campo magnético, tá? E o caso C, é, como o campo elétrico, induzido ele surgiu devido ao campo magnético que está variando no tempo, né? No caso C, apesar da causa da corrente ali ter surgido na espira, ser diferente da causa na B, o que causou essa corrente aí foi a variação do campo magnético. O que nós temos aí? Qual que é o cenário do C ali? Agora a gente tem aí um magneto que está funcionando como a fonte de campo magnético e o Faraday ele variou a intensidade desse campo magnético, tá? Tanto a fonte de campo magnético quanto a espira estão parados, tá? O que está variando agora é a fonte de campo magnético. Então vai surgir aí novamente uma corrente induzida, tá? E novamente ela surgiu devido ao campo elétrico induzido, que por sua vez surgiu devido à variação da intensidade do campo magnético, tá? Beleza, então aí para o experimento 2, nós podemos escrever que a força eletromotriz ela é a circuitação do campo elétrico, a circulação do campo elétrico no circuito, né? Na espira. Beleza, isso aí é igual ao negativo, né, devido à lei de Lenz, da variação temporal de fluxo de campo magnético, né? Só que o fluxo de campo magnético, o φ, ali para nossa espira, ele é integral de superfície do campo magnético escalar elemento infinitesimal de área orientado. Beleza, então vamos pegar essa última equação, vamos substituir ali no menos dφ dt. Então a gente vai ter uma coisa assim, ó. A nossa integral de caminho é escalar dl
é igual a menos d dt da nossa integral de superfície do campo magnético. Beleza. Então, isso é igual ao negativo da parcial de B com respeito a t escalar dA. Né? Tá certo, então. Essas duas integrais aqui, a de caminho e a de superfície, a gente tem aí a lei de Faraday na forma integral. Então, essa equação que eu acabei de escrever é a lei de Faraday na forma integral, né? Como os integrandos aí, como os elementos aí infinitesimais nessas integrais aí são diferentes, a gente não pode comparar os integrandos. Para a gente comparar, tem que ter o mesmo dA, né? Ou dL, de um lado e do outro. Os elementos diferenciais têm que ser os mesmos, né? Beleza. Então a gente vai invocar o teorema do rotacional. Então o que diz esse teorema aí? Então nós temos que a integral do rotacional de um vetor A escalar dA isso é igual a integral de linha do nosso vetor A escalar dL. Não é isso? Então vamos aplicar esse teorema aí do rotacional no nosso amigo aí campo elétrico. E com isso a gente consegue comparar os integrandos, né? Então, a gente vai ter integral de caminho e dl, aplicando aí o teorema do rotacional, então vai ficar integral rotacional do campo elétrico escalar dA, e isso é igual menos a integral da parcial de B com respeito a t escalar elemento infinitesimal de área orientada, né? Beleza, então olha só. Os rapazes aqui são iguais, né? Esse cidadão aqui é igual a cidadão aqui, né? Os diferenciais de área orientada, então nós podemos comparar os integrandos e com isso a gente chega na forma diferencial da lei de Faraday. Então, ó, rotacional de E é igual ao negativo da variação temporal da intensidade aí do campo magnético, do vetor campo magnético, né? Do vetor campo magnético.
Se o nosso amigo aí, vetor campo magnético, for zero, esse rotacional aí do campo elétrico vai ser zero, então a gente para lá no caso da eletrostática, tá? Então, o que diz essa equação aqui? Então, a variação aí no campo magnético, ela vai produzir o rotacional aí do campo elétrico. Então, nós temos a lei de Faraday na forma diferencial e a lei de Faraday na forma integral. É isso aí, Feliz Natal.